A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um ótimo dia para você. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Bristo, São Paulo, capital. Nós estamos aqui nessa manhã de hoje, clamando ao Senhor aqui no monte, e Deus deu uma palavra para que eu pudesse passar para o coração de cada um de vocês, que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que és que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda o vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, aqui é uma palavra muito grande da parte do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Você que está sem expectativa nenhuma, que você que não sonha mais, que acha que tudo está perdido na sua vida, meus irmãos. Não está assim. É mentira de Satanás sobre a sua vida. Deus tem o melhor para mim e para você. Lutas vêm, provas vêm, momentos de dificuldades vêm em nossas vidas, mas maior é o Deus que você serve. Percebam, meus irmãos, que aquela mulher tinha acabado de perder o seu marido. E para piorar, o credor veio, e naquela época, na cultura judaica, meus irmãos, aquele marido, por ele ter morrido, o credor poderia levar os seus 2 filhos como escravos para trabalhar até que pagasse aquela dívida. Mas percebam, meus irmãos, como é bom ter crédito com Deus, como é bom servir a Deus. Sempre quando parece que está tudo perdido, é aí que Deus entra com a provisão em nossa casa, entra com a provisão em nossa vida e muda as nossas histórias. Aquela mulher foi até o profeta e acreditou naquela palavra, e ela pegou vasilhas vazias, meus irmãos, com todos os seus vizinhos, e perceba que ela só tinha um pouquinho de azeite, uma botijinha de azeite. É no pouco que Deus vai multiplicar em muito na sua vida. É no pouco, nas coisas poucas, que você der valor em tudo aquilo que Deus te der, que aí Deus vai te colocar no muito, porque Deus sabe que se Deus te colocar no muito, sem você ter passado pelo pouco, você vai perder o muito de novo. Então Deus trabalha assim em nossas vidas. E meus irmãos, percebam que ela acreditou na palavra de Deus, e Deus foi multiplicando o azeite, foi multiplicando o azeite. Já parou para pensar, meus irmãos? Aquela mulher de fracassada a uma grande empresária, meus irmãos. Porque naquela época de Israel, o que era a coisa mais valiosa naquela época? O azeite. E eu garanto para vocês, meus irmãos, que aquele azeite que Deus transformou na vida daquela viúva era um azeite puro, de grande valor. Aguenta o processo, meus irmãos, aguenta o processo. Vai valer a pena. Essa depressão que você está passando, essa síndrome do pânico que você está passando, somente Jesus Cristo pode te curar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará em sua vida. Percebam, meus irmãos, aquela mulher não tinha nada em casa, só aquela botijinha de azeite. E foi o quê? Com aquela botijinha de azeite, com aquele pouquinho, que Deus transformou e multiplicou na vida dela. E olha como é interessante, meus irmãos, quando a gente passa pelo processo, acredita nas promessas de Deus e vai para frente, meus irmãos, no final o que Deus fez na vida dela? Ela pagou toda a sua dívida e ainda viveu do resto.
Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a sua família, sobre a sua casa. Não vai faltar. Deus vai entrar com uma grande multiplicação na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Só basta acreditar em Deus. Acredite na palavra de Deus. Busque a Deus. Se você ainda não é evangélico, meu irmão, minha irmã, procure uma igreja evangélica, a qual você se sinta bem, meus irmãos. Procure a presença de Deus. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história, a sua trajetória, meus irmãos. Assim como Deus tem mudado a minha vida, a minha trajetória. Hoje eu vivo pela fé. Eu vivo por tudo aquilo que Deus manda na minha casa. Para mim, para minha esposa e para os meus filhos. E já vão fazer 3 anos, meus irmãos, que eu vivo da provisão de Deus. E Deus nunca deixou eu passar fome. Deus nunca deixou faltar as coisas na minha casa, meus irmãos. Porque maior é o Deus que promete. Ele é o Deus verdadeiro, meus irmãos. Ele cumpre, Ele vela com a sua palavra, meus irmãos. Então eu quero te falar, nessa manhã de hoje, busque os caminhos do Senhor. Só o Senhor Jesus Cristo pode, meus irmãos, mudar a sua história e a sua trajetória. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus, meus irmãos, possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero te pedir também, meus irmãos, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, vai te ajudar muito, meus irmãos, em todos os momentos da tua vida. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que Deus restaure o seu lar, o seu casamento, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.